Bom, graças a Deus, na nossa aula então de bibliologia, vocês perceberam que nós temos três palavras aí, que é a revelação, a inspiração e a iluminação. Tudo isso Deus tomando conta para que chegue nas nossas mãos a Bíblia traduzida em português. Foi um trabalho que demorou muito tempo, começou com Moisés e terminou ali com o senhor Malaquias, de acordo com uma ordem mais ou menos cronológica. É mais ou menos. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre cronologia da Bíblia. E por que falar sobre cronologia da Bíblia? Porque a gente estuda bibliologia e demora muito tempo para a gente fazer esse estudo cronológico. Demora muito tempo. Quando vocês forem estudar geografia bíblica, volta de novo a cronologia. Mas é bom já se adaptando. Então a gente vai passar aqui por cima, porque algumas coisas a gente já conhece. Então nós temos ali, ó, cronologia do Antigo Testamento. O princípio. Está vendo a luzinha vermelha hoje? Não. Tá não, né? Hoje está meio difícil mesmo concordar com vocês. No intervalo eu vou lá pegar uma luzinha mais forte. Então o que a gente tem ali? Pré-história, tá bem? Pré-história, 2200 a.C. Então aqui, ó, pré-história, 2200 a.C. Aí ele vai falar lá que a gente tem. O que é chamado de pré-história? É aquele período em que a história não foi escrita ainda propriamente, tá? Ela é mais contada do que escrita. Você vai ter no livro de Gênesis a criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. Isso aqui é chamado de pré-história. A história não começou ainda para a gente. Ela está sendo contada, você não tem nada escrito. Aí nós temos agora um número ali, ó, 2220 a.C. Que tipo de calendário que nós estamos utilizando? Estamos utilizando a cronologia bíblica. Isso é com um calendário aproximado, tá bem? Aproximado, não tem exatidão, não é exato, mas também não está muito longe. 2200 anos antes de Cristo, você tem os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó e José. Estamos dentro do livro do Gênesis. É assim que você lê. Se vocês quiserem memorizar, pega o livro de Gênesis, divide em duas partes, vem até a Torre de Babel, começa em Abraão, Isaac, Jacó e José, os patriarcas. Dá para memorizar, ó, só 5 pontos aqui, 4 pontos aqui. Como que eu faço para memorizar? Usa os seus 10 dedos da mão. Essa técnica aqui é chamada de minimoteca. Minimoteca é uma técnica de memorização. Tenho 10 dedos, tenho 9 tópicos. Então, mão esquerda, a criação, Adão, Caim, Noé, a Torre de Babel. Capítulo 1, eu vou até a Torre de Babel. Capítulo 10. Por que a mão esquerda? Porque eu tenho que usar as duas. Sim, mas não poderia ser a mão direita? Não, você pode ser também. Pode? Pode. Eu pensei que tinha um. Se for 20 pontos, você usa até os pés. Sim, pastor. Não, é simplesmente para usar mesmo. Igual... O senhor falou a mão esquerda, porque eu simplesmente de trás para frente. Então, para os canhotos fica esquisito. Então, aí a mão direita, eu vou utilizar Abraão, Isaac, Jacó, José. Memorizei o Gênesis. Pronto. Com isso agora eu vou dar uma aula, ou com isso eu vou fazer uma pregação. Com isso eu vou criar um esboço. Eu já sei a cronologia do livro de Gênesis. Agora a gente está dentro dessa história aqui, ó. Termina o livro de Gênesis. Agora eu vou escolher uma pessoa para poder lhe dizer quantos capítulos tem o livro de Gênesis. Quem está se escondendo é que eu vou esconder. Bruno, quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Não lembro. Fabiana? 50. Você na ponta da língua, hein? Vai se preparando. Vai se preparando. Eu sabia. Mas eu vi que você sabia, por isso que eu já passei. Não acreditou no meu potencial. Então eu vou te fazer uma pergunta mais potencial. Agora eu tô querendo. Então, 50 capítulos e terminei o livro de Gênesis. Começo agora o livro de Êxodo. Estou dentro do livro de Êxodo, por volta do ano 1900. O povo de Israel vai permanecer 400 anos lá. O que você tem? Você tem a migração dos filhos de Jacó
com as suas famílias para o Egito. Vocês me cobrem depois lá no grupo, para eu mandar esse PDF para vocês lá no grupo, tá? Mas me cobrem. O professor manda o PDF da aula, aí eu mando para vocês lá. Migração dos filhos de Jacó com as suas famílias para o Egito. Jacó sai de Canaã, desce para o Egito. Os israelitas são escravizados no Egito. O que aconteceu? Quando o Jacó estava em Canaã, haviam os povos chamados povos asiáticos, que eles invadiram o Egito. Aonde que a gente descobre isso? Descobre isso na história secular. O que é história secular? É aquela que não está contada na Bíblia. História secular. Então, na história secular está registrado, através dos livros antigos, que os asiáticos, chamados de Iquisos, eles invadiram o Egito, fizeram uma guerra, invadiram o Egito, venceram os egípcios e tomaram conta do trono. Esses povos asiáticos, os Iquisos, eles eram aparentados com os cananeus, ou simpáticos aos cananeus. E eles permitiram que muita gente fosse para o Egito. Eles fizeram uma política de imigração. Eles queriam desenvolver mais o Egito, trazer mais cultura, outra cultura. Então eles abriram as portas. Foi nesse período que o Jacó foi para o Egito. Nesse período de imigração. Significa que os israelitas não foram os únicos povos de Canaã que desceram para o Egito. Desceram povos para o Egito de tudo quanto era parte do mundo, porque a fome era feia. E só no Egito tinha comida, de acordo com a história bíblica. Só no Egito. Mas vieram povos de tudo quanto é tempo. Bom, com o passar dos anos, aí se levantaram os egípcios e expulsaram os Iquisos. Tomaram o trono de volta. Quem tem que mandar aqui somos nós que somos egípcios. Aí começaram de novo. Quando eles expulsaram os Iquisos, venceram, tomaram o trono, quem é que estava lá no Egito? O povo de Israel. O povo de Israel, aliado do inimigo que eu acabei de expulsar. O que eu faço com o povo de Israel? Ou eu expulso também, ou eu escravizo. Se eu expulsar, quem é que vai trazer balde de água? Quem vai amassar barro? Quem vai cortar lenha? Quem vai plantar? Se eu expulsar o pessoal, aí a gente vai ter que trabalhar, fazer serviço sujo, escravizou os povos. Só expulsaram os governantes mesmo, e os soldados eles mataram. Deixaram lá as tribos de Israel, que foram se multiplicando. A Bíblia diz que eles chegaram a ter um exército de 606 mil homens. Nós vimos isso aí na aula passada, na matéria passada, você lembra, né? Então, de 75 almas, multiplicou para 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Isso dentro do Egito. Em qual período? Nesse período de escravidão, que durou. A escravidão, tá bem? A escravidão mesmo, pesada, ela não durou mais do que 40 anos. Pesada. Não foram 400 anos de escravidão, foram 400 anos no Egito. A escravidão ela aconteceu com o último faraó. Levantou-se um faraó que não conheceu a José. O que significa isso? Que passaram-se 400 anos, os faraós nasceram e morreram, surgiu um faraó, expulsou os Iquisos, e teve um faraó que não era amigo dos israelitas, não conhecia José, mandou apagar a história dos vencedores, porque isso aí era uma prática da antiguidade. Fui lá, conquistei uma casa, tem o nome da placa lá, o mercadinho é novo, entendeu? Então o mercado novo sob nova direção, tira a placa antiga e coloca a minha placa. É isso que os reis antigos faziam. Conquistaram de volta o reino do Egito. Apaga a história. E é por isso que a gente tem dificuldade de encontrar a história dos israelitas no Egito. Porque o faraó que se levantou no lugar daquele outro, mandou apagar a história dos Iquisos. Mas como que a gente sabe então? É que não conseguiu apagar tudo. E que a história ficou muito conhecida na antiguidade e descobriu em outros lugares. Por isso. Senão a gente também não saberia. Esse novo faraó, não reconhecendo os judeus, impôs escravidão sobre eles e no máximo, e olha que é muita coisa, foi uma geração só de escravidão. Tá bom? 40 anos, aproximadamente. Quer dizer que a última geração é a que realmente ficou debaixo do jugo pesado. Porque se não fosse assim, eles tinham saído fora do Egito fazia tempo. Mas ficaram lá. E por que ficaram? Porque estava bom. Estava bom demais. Eles estavam numa terra que era cheia de oásis. Tinha muita irrigação. Dava para criar o gado dele, criança livre, à vontade. E eles só pagavam tributo para o faraó. Então eles ficaram lá. Quando chegou o último faraó, que começou a apertar com eles para poder construir armazém, cidade celeiro, pirâmide, abrir escavação,
Aí eles começaram a gemer e a clamar ao Senhor: Ih, Senhor, chegou a hora da gente queimar o chão dessa terra aqui. Não está bom não, porque judeu, ele tem essa natureza. O povo judeu é o seguinte: eles chegam, ocupam um espaço, aquele espaço é um gueto judaico, é um bairro judaico, todos os judeus vão para lá, naquele lugar eles começam a desenvolver comércio. Os judeus, eles fazem muito comércio. Bom Retiro tem. Bom Retiro é o bairro dos judeus aqui em São Paulo, e no mundo inteiro eles fazem isso. Eles ocupam uma cidade judaica. Entre eles fazem comércio, eles compram deles mesmos, vendem para eles mesmos. Então um irmão ajuda o outro, eles vão fechando esse cerco, eles vão prosperando, tá bem? Vão se tornando os donos da terra, e daqui a pouco as pessoas que estão na cidade têm que comprar na mão do judeu, igual a gente tem que fazer quando vai em Bom Retiro. Você vai lá, você vai comprar na mão do judeu. Isso aí é uma prática que eles têm no mundo inteiro, eles fazem isso, e fizeram isso no Egito. Enquanto eles estavam no Egito e estava tudo bom, dominando aquela área deles, quem queria gado tinha que ir lá, quem queria leite tinha que ir lá, quem queria plantação tinha que ir lá, tudo bem. Quando chegou o novo faraó que falou: não, agora quem manda aqui é nós, vocês vão trabalhar para a gente. Aí ele falou: Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não dá, o povo de Deus não pode ficar nessa miséria não, levanta-nos um libertador. E por aquele tempo foi que nasceu Moisés, quando as crianças estavam sendo mortas. Mas é só você montar a cronologia. Pega para a cronologia aqui, ó. Quantos anos tinha Miriam? 12 anos. Só que ela era menina. E o Moisés? Nasceu, deu 12 anos depois. E o Arão não nasceu na mesma época? Nasceu. Por que ele não foi morto? Não era para ter sido morto também? Mas não foi morto. Por que não foi morto? Porque esta ordem, ela era especificamente para aquele ano, aquele período. Não é, 400 anos de pega as crianças e joga no rio. Foi um decreto que saiu lá, 2 decretos. Mas não foi cumprido no pé da risca, tá? No pé da letra. Não foi cumprido. Mas foi cumprido, tá bem? Muita gente morreu, muita criança morreu. Mas não foi cumprido no pé da letra. E ainda surge Moisés, que foi adotado pela filha de Faraó. Mas foi a última geração que foi escravizada, tá bem, irmãos? A última, a geração de Moisés. A última que clamou, e Deus ouviu. Quer dizer, qual que é o ponto prático? Você não precisa ficar muito tempo no sofrimento. Isso aqui é a lição prática da Bíblia. Você não precisa alargar o seu sofrimento pela vida inteira. Começou a sofrer, mas já começa a gritar, entendeu? Eita, entrou pro sofrimento, já faz aquela estardalhaço. Chega, faz lamentação, faz igual o Jeremias, sabe? Pano de saco e cinza, chora, faz estardalhaço. Fala para Deus: Senhor, você esqueceu de mim, meu Pai do céu, que tribulação, isso não tem mais fim. Fica lá batendo na porta do céu, entendeu? Não precisa. Eu pensei que era 400 anos de escravidão, não. Mas eu conheço gente que sofre a vida inteira. Eu também conheço gente que sofre a vida inteira. Mas eu também conheço gente que sofre um pouco e vence. Então, incomoda o Senhor. Tanto é que Deus foi incomodado, fez nascer o filho de Arão com Joquebede, o Moisés. O homem nasceu, preparou ele na corte de Faraó, preparou ele no deserto. Aí passou mais uma geração de 40 anos, 80 anos, trouxe o Senhor Moisés de volta e tirou o povo do Egito. Pronto, acabou. E tirou com mão poderosa, diz a Bíblia. Nós estamos nessa parte aqui, ó. Os israelitas são escravizados no Egito. Nascimento de Moisés, saída dos israelitas do Egito e início da peregrinação no deserto. Estamos no livro de Êxodo, que é a nossa irmã Maria Ângela, é isso, né? Vai dizer quantos capítulos tem. 40 capítulos tem o livro de Êxodo. Então já escolhi 2 mulheres, agora os homens já vão sabendo que eu vou perguntar o próximo livro. Que pode ser, aliás, irmão Wagner, qual que é o próximo livro? Depois de Êxodo? Deuteronômio? Não, é Deuteronômio. Os 2 homens que eu chamei aqui, chutei. Você tá chutando, tem que ser igual o Romário, ficar na banheira. Tô tipo o Gabriel de Jesus. Tô vendo, não chego lá. Não. Volta. Fazer o Cafu aqui, né? Então, Levítico. Foi na colinha. Levíticos, né? Mas o Levíticos ainda não vai entrar na nossa cronologia aqui.
Por quê? Eles vão para a conquista de Canaã. Estamos dentro da história bíblica. Sair do Egito, vamos para a peregrinação. Aí nós vamos para a conquista de Canaã e o período do juízo. Passam 40 anos no deserto. Durante os 40 anos, quais livros da Bíblia foram escritos? Irmã Josilene, durante os 40 anos no deserto, quais livros da Bíblia foram escritos? O tecido que fala sobre o tabernáculo, né? Que seria o livro de Levíticos, Números. Faltam mais 3. Deuteronômio. Faltam 2. Números, Levítico, Números, Deuteronômio. O Êxodo. Êxodo. Falta 1. Josué. Não. Gênesis. Então, durante os 40 anos no deserto, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. A primeira parte da Bíblia, ela nasce no deserto. Primeiro autor, Moisés, que ainda resgatou a história de Jó. Quantos capítulos tem o livro de Jó, irmão Bruno? 42? Posso confiar? Glória! Representou, tá vendo? Que é igual o Tafarel, chutou a garra, viu? Vai nela, Tafarel. Então, nós temos aí o livro de Jó, que também foi escrito naqueles 40 anos do deserto do Moisés. Bom, então, Moisés. O livro de Jó foi escrito por Moisés. O livro de Jó foi escrito por Moisés de acordo com a tradição bíblica. Tem? Tradição bíblica. Por que de acordo com a tradição? Porque de acordo com a crítica, não. A crítica diz que não foi Moisés, mas a tradição diz que foi Moisés. A crítica diz que foi quem? Não, a crítica diz que é uma coxa de retalho. O livro foi escrito por vários autores e depois foi montado. A crítica diz isso. Nós seguimos a Seria que tradição. Hebreus, que não diz quem é o autor, é isso? Não, pior do que Hebreus, né? É uma coxa de retalho mesmo. Um autor escreveu um pedacinho, outro escreveu outro, e depois alguém veio e montou a novela. Isso é crítica. Nós seguimos a tradição e não a crítica. Porque se você seguir a crítica, chega uma hora que você fica tão crítico que você deixa de ser crente, né? De tão crítico. Vamos ficar por aqui. Pegaram então? Sim. 40 anos de peregrinação. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e o livro de Jó, de acordo com a tradição. E ainda de quebra, nós temos um salmo escrito por Moisés. Qual é o salmo que foi escrito por Moisés? Salmo 90. Então, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Quer dizer que Moisés, além de ser tudo que ele era, ainda era poeta. Por quê? Porque o livro de Salmos é um livro poético, um livro de música, música sacra. O Salmo ficou num dos livros iniciais, passou como Então, é porque na hora de montar os salmos, né, na hora de montar a sequência dos salmos, aí pegaram o Salmo de Moisés e colocaram no meio. Mas não tinha essa cronologia. Então o livro dos Salmos não é cronológico, tá bem? Não está na cronologia. Ele é por tema, ele é temático. A gente vai ver isso aí um pouquinho em como que estão divididos o livro de Salmos. Estamos aqui, ó. Terminou o período de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Aí nós temos um outro livro que vai surgir depois do Deuteronômio. Irmão David. Pode passar. Qual que é o livro que vem depois do Deuteronômio? Pode passar, professor. Vai começar aqui dentro da sábio guru. Tá bom, vou passar para a irmã Raquel. Irmã Raquel. Josué. Depois do livro de Deuteronômio. Não memorizei. Aí tá bom, você vai ter a chance de dizer quantos capítulos tem. Já olha na Bíblia. Essa semana foi cruel para mim, não deu para. Eu compreendo. Bem, se tiver muito escuro, vocês podem acender essas lâmpadas. Tá bem? A sombra de trás só tá bom no fundo.